Depois de muitos séculos, uma questão ainda continua intrigando muitos matemáticos. Zero é natural ou não? De fato, essa é uma questão muito polêmica entre matemáticos, pois há aqueles que defendem que o zero é um número natural, enquanto outros não adotam o zero como sendo um número natural. Excluem ele desse conjunto numérico. Mas, afinal de contas, quem que está certo, quem que está errado nessa disputa, quem que está com a razão? O zero é natural mesmo ou não é? Bom, o que acontece é o seguinte, se o zero é ou não um número natural, isso depende. Depende do quê? Depende do que você define como sendo o conjunto dos números naturais, depende de como você constrói esse conjunto, como você define esse conjunto. Dependendo da sua intenção de como você quer utilizar esse conjunto numérico, vai fazer sentido você incluir o zero ali dentro, dependendo do que você tem interesse, o zero não precisa estar ali dentro. E aí, por exemplo, muitas pessoas que falam que o zero não deveria ser considerado um número natural, exemplificam com o seguinte: os números naturais, o propósito dos números naturais é contar. Contar objetos, contar coisas, contar elementos que nós vamos encontrando na natureza, justamente números naturais. Se eu tenho lá uma sala de pessoas, eu vou contar quantas pessoas tem, eu começo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu não começo de 0, 1, 2, 3, 4. E esse argumento, essas pessoas utilizam isso para falar, não, mas o zero então, por causa disso, como a gente não começa a contar a partir do zero e o conjunto dos números naturais serve para a gente contar, então o zero não é natural. O zero não vou deixar ele aqui dentro do conjunto dos naturais. Mas ainda pensando que o conjunto dos naturais serve para a gente contar, quantas canetas eu tenho aqui na minha mão nesse momento? Zero. Então, de uma certa forma, eu preciso também do zero para contar coisas quando essas coisas não estão presentes, né? Então, quantas pessoas tem nessa sala? Se eu não tiver ninguém lá, qual que vai ser minha resposta? Zero. Então, será que não faria sentido a gente colocar o zero ali dentro também? Mas, no fim das contas, é questão de gosto, é questão de preferência. Se você acha que vai ser útil, você tem essa construção que precisa do zero ali dentro, você vai adotar o zero. Se você acha que não, você não vai adotar o zero. Isso, na verdade, revela muita coisa sobre a matemática, muita coisa sobre esse lado de que a matemática tem muitas coisas dentro da matemática que são mesmo definidas, que são construções, que são coisas que alguém lá estabeleceu e falou, ó, vamos chegar aqui num consenso e todo mundo vai chamar isso aqui de conjunto dos números naturais, vamos chegar num consenso e concluir que o zero vai fazer parte do conjunto dos números naturais. Nesse caso específico do zero fazer ou não parte, o consenso não é genérico, não tem um consenso geral. Tem quem usa, tem quem não usa. Então, na matemática, na maioria das coisas, a gente vai chegar em consenso. Todo mundo vai combinar, ó, a razão entre a circunferência e o diâmetro, vamos chamar essa razão de π. A gente poderia escolher uma outra letra para falar sobre isso, mas todo mundo concordou, todo mundo tem esse consenso de chamar de π, todo mundo utiliza isso. Então essa questão de o zero é um número natural ou não, é uma questão de chegar num acordo. E quando você vai assistir alguma aula que vai tratar dos números naturais, você vai assistir alguma apresentação, algum trabalho, você vai ler algum livro de matemática que vai utilizar os números naturais, o que é comum de acontecer? Logo no começo, o apresentador, o autor do livro, a pessoa que vai estar falando ali, vai falar para você, olha, neste trabalho, nessa apresentação, neste conteúdo, nesse livro, texto, eu vou considerar o zero como sendo um conjunto natural. Essa vai ser a convenção deste livro, deste material, deste conteúdo, dessa apresentação, dessas aulas. É exatamente isso, o professor chega com você e fala, ó, nas minhas aulas a gente vai considerar zero como natural. E por fim, se você me perguntar o que é mais comum, as pessoas consideram mais como zero natural ou como zero não sendo natural? Eu vou te responder o seguinte, quando você olha em livros didáticos, livros lá do ensino fundamental, livros do ensino médio, livros preparatórios para vestibular e inclusive em aulas voltadas mais para esse público de ensino médio, preparatório de vestibular, para exames, o mais comum de se ver é considerar sim o zero como sendo natural. Pelo menos eu nunca vi uma prova assim, desse tipo de prova de Enem, FUVEST ou nenhum livro preparatório de vestibular onde o zero não é considerado natural. E até andei pesquisando aqui de outros professores que fazem conteúdo de matemática, os que eu vi também estavam todo mundo considerando o zero natural. E eu também aqui na minha produção de conteúdo aqui neste canal, quando eu precisar dos conjuntos dos naturais,
pode ter certeza que eu vou incluir o zero lá como natural. Então, a minha resposta particular para essa questão é sim, eu considero o zero como natural. Eu utilizo ele como sendo um elemento do conjunto dos números naturais. Mas, com certeza, eu já encontrei professores que chegaram assim e falaram: olha, gente, os naturais começam no 1, 2, 3, 4, 5. Alguns professores da faculdade mesmo, os professores consideravam os naturais a partir do 1. O zero não era considerado natural. Mas, no fim das contas, realmente essa questão de zero é ou não natural é uma questão que depende de qual convenção você está utilizando. Então, realmente é uma questão de gosto. Não tem essa coisa, o zero é definitivamente natural, o zero não é definitivamente natural. É o que vai ser mais conveniente para você. É a escolha sua ou do seu professor, né? Porque aí o seu professor vai falar: olha, gente, não vou considerar o zero natural. E na prova ele perguntar quem são os naturais, você colocar o zero, aí ele vai poder dar um errado na sua questão, porque é a convenção do seu professor. Então, cada aula, cada texto, cada livro, cada apresentação vai ter ali a sua convenção de utilizar ou não o zero como sendo um natural. E tá tudo bem, o zero pode ser quem você quiser que ele seja, tá bom? É isso então. Tchau, tchau.